15. Mateus capítulo 15. Todos acharam? Amém? Vamos ler então a partir do versículo 29. Mateus 15, verso 29, diz assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, glorificavam ao Deus de Israel. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado por este povo que se reúne aqui com o coração aberto para receber do Senhor. Fale nessa noite, Pai, e que essa palavra encontre lugar não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração e produza aquilo, Pai, que está no coração do Senhor, ao liberar essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Diga comigo, o melhor lugar. Quem está no melhor lugar, dá um glória a Deus aí, gente. Meus irmãos, o melhor lugar para estarmos é aos pés de Jesus. Quem vive aos pés de Jesus, irmãos? Irmãos, esse lugar, se há um lugar mais alto que nós podemos chegar, este lugar é aos pés de Jesus. Precisamos valorizar este lugar. Se passarmos a nossa vida olhando para os nossos pés, a gente não vai ter muita esperança. Mas quando nós olhamos e nos colocamos aos pés de Jesus, é tudo diferente. Porque nos pés de Jesus está a esperança, está a direção, está tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que Ele tem nos dado. Amém, meus irmãos? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos encontrar alguns momentos e algumas pessoas que estiveram neste lugar, neste que é o melhor lugar, que é aos pés do Senhor. A gente acabou de ler um texto, e este texto fala de um momento em que Jesus ele sobe ao monte, e quando Jesus sobe aquele monte, a Bíblia diz que vieram até ele muitas multidões. Diga comigo, muitas multidões. Multidão já é muita gente, né, gente? Agora imagina, muitas multidões. Então era um monte de gente. E essas pessoas vão até Jesus. E quando nós lemos este texto, nós podemos aprender aqui que o melhor lugar, quem precisa estar nesse lugar? Esse lugar é para quem? Você pode repetir comigo, o melhor lugar é para quem precisa de cura. Amém, gente? Tem alguém que precisa de cura aí nessa noite? Que uma unção de cura te envolva do alto da cabeça à planta dos pés. Que enquanto a palavra de Deus é liberada neste lugar, essa palavra tem poder. O salmista disse, enviou-lhes a sua palavra e os curou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Você crê nisso? Você crê que enquanto você celebra o Senhor neste lugar, Ele pode te curar, Ele pode tirar todo incômodo, Ele visita um parente no hospital nessa hora. Irmãos, o melhor lugar é para quem precisa de cura. A Bíblia diz que Jesus estava indo naquele monte, muitas multidões vinham até Ele. E interessante que essas multidões vinham trazendo outras pessoas. No meio dessas multidões, algumas pessoas não iam, elas eram levadas. Que pessoas eram essas? Pessoas coxas, aleijadas, cegas, mudas e outros tantos. Irmãos, é muito interessante que um cego não conseguiria enxergar o caminho para ir até Jesus. Um aleijado, um coxo não conseguiria ir sozinho. O mudo não conseguiria pedir ajuda para levarem ele até Jesus de maneira tão eficaz. Então essas pessoas são as pessoas que foram levadas até Jesus. O que nós aprendemos ao olhar para esse texto é que muitas pessoas só puderam ir até Jesus e se colocar aos pés dele, porque alguém os levou. O melhor lugar é para quem precisa de cura. Aquelas pessoas precisavam voltar a enxergar, voltar a falar, precisavam voltar a andar, a se movimentar. E são essas pessoas que são levadas até Jesus. Irmãos, alguém que vem para Jesus por vir sozinho é um milagre. Sim ou não, gente? Porque normalmente a gente vem para Jesus debaixo de alguma situação. É uma luta muito grande,
é uma situação que eu estou enfrentando, é um parente que me trouxe, é um amigo que me convidou, sim ou não, meus irmãos? Mas alguém que vai até Jesus sozinho, já está vivendo um milagre. Mas quando a gente olha para esse texto, a Bíblia diz que aquelas pessoas levaram até Jesus os outros que estavam enfermos, qual fosse a enfermidade deles. E é interessante que, como Mateus registra, ele coloca uma palavra muito engraçada no versículo 30. Na minha Bíblia diz assim: e os largaram. Diga comigo: e os largaram junto aos pés de Jesus. Você consegue imaginar isso, gente? O povo chegando, Jesus está lá pregando a palavra, ele chega lá, larga um cego lá, fala: Jesus, resolve aí. Aí chega outro, larga um coxo e fala: Jesus, é com você daqui para frente. Chega outro, larga um mudo ali, Jesus, resolve. É essa imagem que a gente tem quando a gente percebe que as pessoas simplesmente largavam os outros aos pés de Jesus. E aqui está um ensinamento para mim, um ensinamento para você. Eu não sei, meus irmãos, como andam as pessoas na sua vida, na sua casa, e com quantas pessoas você tem conversado ao longo da semana. Pessoas que te pedem oração, pessoas que precisam estar aos pés de Jesus. Eu te encorajo, largue essas pessoas nos pés de Jesus. Sabe, largue a sua família nos pés de Jesus, coloque-as no melhor lugar. Você está comigo nessa noite, irmãos? Coloque essas pessoas no melhor lugar, traga a sua família, chame seus amigos, seus filhos e largue-os no melhor lugar, que é aos pés de Jesus. As pessoas que fizeram isso, fizeram porque amavam as outras, fizeram porque reconheceram: eu sou limitado, mas Jesus não é limitado. Irmãos, quantas causas hoje nós precisamos colocar aos pés de Jesus? O que está doente na nossa vida? Quem está doente na nossa vida? Qual área da nossa vida, nessa noite, nós precisamos largar aos pés de Jesus? Talvez uma área que você tem lutado sozinho, que você tem enfrentado sozinho, mas nessa noite o Senhor te encoraja: largue aos meus pés. Largue aos pés de Jesus. Você entende nessa noite essa palavra, meus irmãos? Irmãos, a Bíblia está dizendo, os problemas são diversos. Pessoas que não enxergavam, pessoas que não falavam, pessoas que não conseguiam se mover de um lugar para o outro sem a ajuda de outros. Há muita gente assim. E a Bíblia diz que haviam outros problemas, irmãos, são muitos. E aqui Mateus, ao registrar, ele fala de muitos outros, ou seja, muitas outras necessidades. Irmãos, eu e você precisamos ter esse compromisso de largar aos pés de Jesus pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de um toque dele, entendendo que eu e você somos limitados, mas Jesus tem todo o poder. E qual foi a atitude de Jesus a partir disso? Jesus, ele não simplesmente, irmãos, ele diz: gente, não fica trazendo esse monte de gente para cá não vou dar conta de atender esse povo todo não. Vocês acham que é chegar, largar aqui e pronto? Jesus não é como num posto de saúde de um bairro, que você chega ali e eles falam: o médico só vai atender 10 fichas. Não é assim, gente? Você é o 11º, não tem ficha hoje mais, volta daqui 15 dias. Jesus não vai fazer desse jeito. Jesus não vai agir dessa forma. A Bíblia diz, observe o que diz o final do versículo 30, e ele os curou. Diga comigo: e ele os curou. Jesus não desprezou aquelas pessoas. Jesus, ele não as ignorou, mas Jesus as curou. Jesus, ele muitas vezes espera que eu e você sejamos um instrumento nas mãos de Deus, para pelo menos levar as pessoas até os seus pés. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa. Você não pode converter alguém, você não pode às vezes ser aquele que vai chegar e curar alguém, mas você pode ser um caminho para que essa pessoa alcance a sua cura. Você crê nisso nessa noite, irmãos? Irmãos, Jesus disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então o melhor lugar é aos pés de Jesus, mas o lugar dos pés de Jesus é o lugar para as pessoas que precisam de cura. Talvez a enfermidade tenha sido algo que tem tirado a sua paz, tem tirado o seu sono, tem feito você gastar tantos recursos. Quem sabe você vive em busca de respostas, mas nessa noite que você seja tocado pelo Senhor.
Nessa noite, que o Senhor traga sobre a sua vida um toque poderoso, porque você está aos pés de Jesus, você está no melhor lugar, você está no lugar onde Ele manifesta a sua cura. Amém, meus irmãos? Quem toma posse nessa noite, em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas 8. O versículo 40, Lucas 8, verso 40. Diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Verso 42, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Irmãos, nesse outro episódio, nós encontramos aqui Jairo, um homem que era importante, um homem que era um chefe ali na sinagoga, um dos principais ali, mas que está vivendo um drama na sua vida. Nós aprendemos uma segunda lição, que o melhor lugar, diga comigo, o melhor lugar, é para quem enfrenta desafios maiores que si mesmo. Jairo é um homem importante na sinagoga, era alguém de referência, mas um homem que está enfrentando agora um grande desafio. E que desafio era esse? A sua única filha, uma menina de 12 anos de idade, está para morrer. E esse homem, que é um homem principal na sinagoga, um homem respeitado, há um momento que ele reconhece a alguém maior do que eu, a alguém acima de mim, a alguém que tem um poder que eu não tenho. Irmãos, não importa quem você é, um dia você terá que enfrentar desafios grandiosos. Amém, meus irmãos? Não importa a sua condição financeira, não importa o quanto você estudou, não importa onde você mora, um dia você terá que lidar com situações, com desafios, e você vai olhar e dizer, como assim? Eu preciso da intervenção de Deus, eu preciso que Deus intervenha nessa causa, porque sozinho eu não vou. Jairo é esse homem famoso, principal da sinagoga, alguém muito importante, mas agora ele está com uma luta que ele se vê limitado, que ele se vê tão engessado para resolver, porque ele só tinha uma filha. A linhagem de Jairo estava ficando comprometida, porque era aquela menina que poderia dar a ele uma neta, um neto, mas agora essa menina está quase morrendo. Mas onde Jairo vai? A Bíblia diz que Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar, irmãos, é aos pés de Jesus. Meus irmãos, há situações que nos desafiam a quebrantar o nosso coração, a enxergar que independente de quem a gente é, independente dos lugares onde a gente frequenta ou quem a gente conhece, há momentos que a gente precisa reconhecer, o único que pode resolver isso é Jesus Cristo. Eu preciso me curvar a Ele, eu preciso me dobrar a Jesus, eu preciso reconhecer que Ele é poderoso, que eu sou limitado, que eu posso conhecer tantas e tantas pessoas, que eu posso ter recursos, mas eu preciso me dobrar a Jesus. Irmãos, Jairo, ele está vivendo essa realidade. Ele sai de casa deixando um problema, deixando uma situação que o desafiava. Quantas vezes nós temos desafios que são maiores do que nós? Quantas vezes temos que lidar com isso? E a gente percebe no meio de uma situação que Deus está nos chamando a quebrantar o nosso coração, que Deus está nos chamando a sermos humildes, a nos colocarmos diante dEle. Você está comigo nessa noite, irmãos? Como está a sua casa? Como será? Como estão os seus parentes? Como está a vida ali? Quando nós olhamos para esse texto, e você volta em Marcos capítulo 5, você vai ver esse mesmo episódio, mas há algo que Marcos registra, que nos ajuda a entender um pouco mais desse texto. Marcos capítulo 5.
o versículo de número 23, é o mesmo episódio, porém narrado por Marcos. Diz assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salvo e viverá. Verso 24 diz o quê? E Jesus foi com ele. Diga de novo: e Jesus foi com ele. Sabe, irmãos, quando você sai da sua casa e vem para um culto como esse, quando você se dobra aos pés de Jesus, entenda, aquilo que você recebe aqui vai com você para a sua casa, aquilo que você recebe aqui vai com você para a sua faculdade, vai com você para o seu local de trabalho. Amanhã você crê nisso, irmãos? A Bíblia diz que esse homem, um homem importante na sinagoga, mas um homem que se dobra aos pés de Jesus, ele poderia frequentar lugares maravilhosos, ele poderia ter convites para ir em tantos e tantos lugares, mas ele entende: o lugar que eu preciso estar é aos pés de Jesus Cristo. E esse homem insiste, sabe, ele precisa vencer tantas coisas no seu coração para insistir. Jesus, vão lá em casa, Jesus, impõe as mãos sobre minha filha, é a única que eu tenho. Irmãos, a Bíblia diz que esse homem, ele insiste, e que Jesus foi com ele. A resposta de Jesus, irmãos, para quem se dobra diante dos seus pés, é sempre uma resposta: eu estou com você. Porque Ele está com aquele que é contrito e quebrantado de coração. Ele está com aquele que diz: Senhor, eu preciso do Senhor. Jesus, ele vai com esse homem. Jesus, ele não deixa simplesmente esse homem embora para casa sozinho, mas ele vai junto. Irmãos, o melhor lugar é para quem enfrenta desafios que são tão grandes. Eu não sei quais desafios você tem enfrentado, mas eu quero te lembrar nessa noite: você não volta para casa sozinho. Você volta levando uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que entra na sua casa, uma palavra que entra na sua empresa, uma palavra que entra nos lugares onde você entrar. Essa palavra de Jesus na nossa vida, que vai fazer toda a diferença para que a gente caminhe. Amém, meus irmãos? Estar no melhor lugar é estar aos pés de Jesus. E esse é o lugar para quem enfrenta grandes desafios. Quem aqui enfrenta grandes desafios, irmãos? Quem tem hora que dá vontade de sumir? Jesus vai com a gente enfrentar esses desafios. A gente não vai sozinho para uma nova semana. A gente não vai sozinho enfrentar uma prova difícil. Nós não vamos sozinhos enfrentar situações, porque nós nos dobramos a Jesus. E quando nós fazemos isso, Ele está com a gente. Quando você abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, o versículo de número 36, Lucas 7, versículo 36. Quem está comigo aí nessa noite, gente? Diz assim, Lucas 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: prepara o lombo, Simão. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga comigo, o melhor lugar é para quem precisa ser perdoado. Irmãos, nós estamos diante de um texto que conta a história de uma mulher que não tem nome, mas tem fama. A Bíblia não fala o nome da mulher, mas fala a fama dela, e a fama dela é pecadora. Essa mulher não foi convidada para estar nesse ambiente, mas ela vai a si mesma. Jesus está na casa de Simão, um fariseu, e quando eles estão ali, essa mulher de repente entra. A Bíblia fala que era uma mulher da cidade, pecadora. Irmãos, essa mulher chega por trás, e ela vai direto nos pés de Jesus. O melhor lugar para estarmos é aos pés de Jesus. E os pés de Jesus é o lugar para quem precisa ser perdoado. Tem alguém que precisa ser perdoado aqui, gente? Tem alguém que precisa ser alcançado pelo perdão de Deus nessa noite? Irmãos, essa mulher sabia da vida que tinha. Essa mulher sabia dos seus erros. Essa mulher sabia das escolhas erradas que ela já havia feito. Essa mulher sabia de todo o seu caminho. Ela conhecia muito bem a sua história de pecados. Ela era conhecida como mulher pecadora. Mas ela não vai para outro lugar senão para os pés de Jesus Cristo. Ela não vai se drogar, ela não vai encher a cara, ela não vai buscar o autoextermínio, ela vai buscar vida, ela vai buscar perdão, ela vai aos pés de Jesus, porque este é o lugar para quem precisa ser perdoado. Eu quero te dizer nessa noite, você está no lugar do perdão, você está no lugar onde rótulos são tirados, onde você é chamado pelo nome. Essa mulher entende isso. Meus irmãos, ela vai aos pés de Jesus, ela não vai para outro lugar. E como ela vai? Ela vai chorando, ela vai beijando os pés de Jesus, ela vai ungindo os pés de Jesus. Naquela cultura, uma mulher soltar o cabelo em público era considerado uma atitude escandalosa, mas ela não está nem aí para ninguém, ela quer adorar Jesus, ela quer dar o melhor dela para Jesus. Simão, ele vai falar, se Jesus soubesse, quem quer saber a fama dessa mulher, ele não deixava ela nem encostar nele. Mas Jesus confronta Simão. Jesus sabia muito bem que aquela mulher tinha muitos pecados. Mas Jesus olha para Simão e como dissesse, Simão, sabe qual a sua diferença para essa mulher? A diferença dela é que os pecados dela estão expostos e o seu está no coração. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós precisamos ouvir isso de Jesus, como ele disse para Simão? Jesus confronta Simão, Jesus diz, Simão, peraí, eu entrei na sua casa, você não me tratou, apesar de ser um anfitrião, você não me tratou como essa mulher pecadora me tratou. Meus irmãos, essa mulher, ela se coloca aos pés de Jesus, porque ela sabia a importância do perdão. A vida sem o perdão de Deus é muito pesada, irmãos. Uma pessoa que vive carregando fardos de pecados, pecados não confessados, pecados não resolvidos, essa pessoa, ela pode adoecer na alma, adoecer no físico, porque não é para carregar esse fardo, é para lançar ao Senhor, sabe, é para pedir perdão, é para abandonar. Entende isso nessa noite, meus irmãos? Imagine o peso que essa mulher, ela chega até Jesus. Simão não honrou Jesus, porque ele se achava muito justo. Ele se achava muito bom para se prostrar aos pés de Jesus. Mas, irmãos, há muitas pessoas que às vezes pegam aquele versículo de Mateus 23, 12, que diz, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que for humilhado vai ser exaltado. A verdade é que o texto, ele fala um pouquinho diferente. O texto diz, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
Perceba que não é, fulano me humilhou, então eu vou ser exaltado. Não é isso, irmãos. É eu e você olharmos para dentro de nós e nos humilharmos. É daí que vem a exaltação. É quando nós olhamos para os nossos pecados, é quando a gente se humilha. Não é sobre a gente falar, fui tão humilhado, Deus está trazendo honra na minha vida. Irmãos, isso fala quando a gente toma a iniciativa de nos humilhar. Essa mulher entende muito bem isso. Essa mulher entende essa realidade, por isso ela vai para o lugar do perdão, ela vai para o lugar onde ela sabia, eu vou ter aceitação. Eu quero dizer, querido, na presença de Deus, esse é o melhor lugar, esse é o lugar do perdão sobre a sua vida. Esse é o lugar onde os rótulos são tirados. Quem sabe você cresceu, sabe, carregando pecados como mentira. Quem sabe você cresceu carregando pecados tão grandiosos e as pessoas ao olharem para você dizem, fulano, já nem te chamam pelo nome. Às vezes te tratam por um rótulo, mas eu quero te dizer, o Evangelho tira esse rótulo. O Evangelho, ele tira qualquer marca negativa daquele que se arrepende, daquele que se lança aos pés de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 8, no versículo 26, Lucas 8, verso 26, quem está recebendo algo do Senhor nessa noite, dá um amém. Lucas 8, verso 26. Diz assim, Lucas 8, 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Verso 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Irmãos, diga comigo, o melhor lugar é para quem precisa ser liberto. Esse homem vivia preso em tantas cadeias. Cadeias que o prendiam morando entre sepulcros e cemitérios. Cadeias emocionais, lembranças de tantas situações que ele pode ter vivido. Esse homem já não vivia mais dentro da sua casa com a sua família. Ele não podia mais, ele não entrava mais na casa da sua família. A sua casa era o cemitério. Esse homem não tinha mais amor próprio e, consequentemente, não tinha amor pelo próximo, porque só podemos amar o próximo se amarmos a nós. Esse homem se cortava, esse homem mandava pedra nas pessoas, esse homem vivia essa realidade. Mas um dia Jesus chega naquele lugar. E ele vai ao encontro de Jesus. Irmãos, há situações que virão ao nosso encontro, amém, irmãos? Há situações muitas vezes complicadas que virão ao meu encontro, ao seu encontro. Isso porque há uma presença de Deus na nossa vida e que nós precisamos ser instrumentos de Deus para que pessoas vivam a libertação. Você crê nisso, irmãos? Jesus, ele chega naquele lugar e esse homem vai até ele. Naquele momento, Jesus, ele libera uma palavra de libertação sobre aquele homem. Irmãos, imagine quantas vezes esse homem, vivendo um clamor tão desesperado, querendo ser livre daquelas amarras, ser livre daquela prisão. Mas agora ele está diante de Jesus, e quantas vezes há pessoas que lutam contra áreas da sua vida, contra situações que dominam. Mas eu quero dizer, Jesus, ele tem o poder de libertar. Meus irmãos, esse homem, ele, quando você lê aqui o versículo de número 35, observem comigo, o verso de número 35, Lucas 8, versículo 35, diz assim, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, como ele estava, irmãos?
vestido em perfeito juízo. Gente, pensa bem, um homem que só andava sem roupa, um homem que não tinha, sabe, ele não tinha prazer na vida, ele só andava sem roupa, sujo, mas agora ele está vestido em perfeito juízo, um homem que ficava se cortando, ferindo pessoas, mas agora ele tem perfeito juízo. E ele está, diga comigo, assentado aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é o lugar para quem precisa ser liberto. Irmãos, a gente precisa entender isso. Nós só vamos conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida se a gente focar nele, se a gente agarrar nos pés de Jesus. Sabe, pode ter tantas coisas, podemos ter, sabe, tantas situações que as pessoas inventam, criam, para que ajude num processo, mas é preciso entender, Jesus, ele liberta, vícios escravizam, doutrinas erradas escravizam pessoas, sabe, sofismas escravizam, mas Jesus liberta a mente, Jesus liberta o coração, Jesus liberta, e o melhor lugar para estar é neste lugar, aos pés dele. Esse homem está vivendo a sua libertação, porque ele está nos pés de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus, ele entende, é desse lugar que vem a minha libertação. Meus irmãos, nessa noite o Senhor quer nos ensinar sobre este lugar, que é o melhor. O melhor lugar é estar nos pés dele. Quando abrimos a Bíblia em Lucas capítulo 10, estamos passeando na Bíblia, conhecendo pessoas que estiveram neste lugar. Eu creio que quando a Bíblia ela repete muito algo, é porque o Senhor quer nos ensinar muito a respeito de um determinado assunto. Ele quer nos mostrar que este lugar é o lugar, os seus pés é o lugar que eu e você precisamos estar. Lucas capítulo 10, abra comigo nesse texto. Lucas 10, versículo de número 38. Todos acharam, meus irmãos? Lucas 10, versículo 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Os Pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Verso 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Leia comigo: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diga comigo: o melhor lugar é para quem tem anseio por estar ali. Amém, gente? Meus irmãos, a Bíblia diz que felizes, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é aquele que mata a nossa sede, que mata a nossa fome. Meus irmãos, a Bíblia está nos mostrando duas realidades, Marta e Maria. A Bíblia está nos mostrando essas duas mulheres, mas uma delas faz uma escolha tão diferente. Quando Jesus está na casa dela, ela podia pensar em tantas formas de agradá-lo, mas ela entende: eu preciso me colocar diante dele. Eu preciso ouvir o que ele tem para dizer. Eu preciso receber os seus ensinamentos. Irmãos, nós vivemos um tempo que há pessoas que ficam assim: Jesus, volta logo. Jesus, volta logo. Eu quero estar com Jesus para todo sempre na eternidade. Não consegue ficar 2 horas dentro do culto. Muitas vezes tem dificuldade de ficar 2 horas dentro de um culto. Muitas vezes tem dificuldade de levar uma vida de oração, de ler a palavra. Como que eu quero passar a eternidade com Jesus se eu tenho dificuldade de estar na presença dele em adoração, às vezes pouco tempo? Você entende isso nessa noite, irmãos?
que nós precisamos desenvolver mais o nosso relacionamento com o Senhor, que se a gente quer passar a eternidade com o Senhor, aqui na terra é treinamento, aqui na terra é preparo, aqui na terra nós estamos preparando para aquilo que viveremos na eternidade. O melhor lugar é para quem tem anseio de estar ali. Esse lugar é para quem desperta o seu coração e diz: eu quero estar nesse lugar da presença, eu quero estar nesse lugar, eu quero receber do Senhor. Meus irmãos, Maria está aos pés de Jesus. Maria se coloca nesse lugar. Maria se coloca nesse lugar e ela diz: é aqui que eu quero estar. Eu quero ouvir Jesus. Eu quero ouvir os seus ensinamentos. Eu quero perceber para onde Ele quer nos conduzir. Irmãos, nós viveremos de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, escolher Jesus é necessário para a vida. Escolher Jesus, o louvor pode subir, é necessário para que eu e você vivamos uma escolha que toca a eternidade. Sabe, quando nós fazemos essa escolha, nós valorizamos mais a presença do que o trabalho. A Marta não estava errada não, a gente tem que comer, a gente tem que tomar café, mas naquele momento era um momento de priorizar Jesus Cristo, a presença dEle. Irmãos, eu e você precisamos entender, Maria, ela se coloca aos pés do Senhor. Não adianta a gente correr de um lado para o outro se a gente não dedica tempo para se colocar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Diga comigo, direção vale mais que velocidade. A gente pode correr, e a pessoa fala: para onde você está indo? Não sei, eu sei que eu estou correndo. Mas se a gente não tiver direção, não vai adiantar nada. Se a gente não entender para onde eu estou indo, para que caminho eu estou indo. Sabe, essas 5 realidades que nós pensamos nessa noite, o melhor lugar é para quem precisa de cura. O melhor lugar é para aquelas pessoas que têm desafios tão grandes. Irmão, Jairo está ali, um homem importante, mas tem um desafio. Não importa quem é a pessoa, o que ela vive, mas os problemas vêm. Esses dias a gente tem orado pela irmã Camila Campos, esposa do Léo, que jogou ali no Cruzeiro. Ela deve ter nem 40 anos de idade, está ali lutando contra um câncer. Ela está 7 meses de gravidez, descobriu um câncer em estágio avançado, com metástase já na coluna. Mulher crente, adoradora, está passando uma luta. Mas nós cremos no poder de Deus, nós cremos que o Senhor pode visitá-la. No Brasil todo, está orando por essa mulher, está clamando a Deus pela vida dela, e nós cremos que o Senhor é poderoso para operar, e Ele pode mudar essa realidade. Agora, irmãos, é nos pés de Jesus que a gente vence. É nesse lugar que nós entendemos que há perdão, que há libertação, mas precisamos ansiar por este lugar. Precisamos, quando a gente olha para um lado e diz: eu tenho tantas opções, mas eu tenho os pés de Jesus. Eu tenho tantos convites, mas eu tenho os pés de Jesus. Eu tenho convites para banquetes maravilhosos, mas eu tenho os pés de Jesus. Eu preciso ouvir Jesus, eu preciso ouvir os seus ensinamentos. Eu te convido nessa noite, meu irmão. Noite em que a gente recebe o pão, recebe o cálice. Noite em que nós celebramos a ceia do Senhor. Quando nós recebemos das mãos dos diáconos cada elemento da ceia. Eu quero te encorajar nessa noite, querido, a estar nesse melhor lugar. Nesse lugar onde Deus manifesta na nossa vida. Nesse lugar onde Deus libera cura sobre nós. Nesse lugar onde Deus libera perdão. Mas nós podemos ser curados, nós podemos ser libertos. Nós podemos vencer desafios grandiosos. Mas precisamos dar mais importância por nos assentar aos pés de Jesus e sermos ensinados por Ele. Eu quero hoje encorajar você a entregar mesmo a sua vida, o seu coração, neste lugar. Feche os seus olhos, enquanto você recebe a ceia. Você vai fechar os seus olhos, vai meditar nessa canção, e deixar Deus falar o seu coração nessa noite.
aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para você. Maria estava ouvindo os seus ensinamentos. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos.